Olá, olá pessoal, continuando a nossa série O Grande Valor. Hoje é o episódio 6. A gente vai falar o que aquele homem fez depois que ele transbordou de alegria. Só para relembrar o versículo, ele diz assim: o reino de Deus se assemelha a um tesouro escondido num campo, que o homem achou, escondeu e transbordando de alegria vai, vende tudo o que tem e compra o campo. Aqui, na reflexão de hoje, eu quero focar um pouco sobre a questão de ganhos e perdas. É muito bom, não é verdade, ganhar um presente, ganhar a atenção, ganhar a compreensão, né? Ganhar a compreensão quando a gente não tá num dia legal, mesmo que a gente se esforce para dar o nosso melhor, muitas vezes a gente não consegue ganhar a compreensão de todo mundo. Mas é muito bom quando essas coisas acontecem, essa sensação de ganhar. Mas muitas vezes a gente fica só focado nessa parte de ganhar. Porque eu preciso disso, eu preciso ganhar aquilo, eu preciso. A gente, na vida, a gente não é muito treinado para lidar com as perdas. E eu posso te falar, por experiência pessoal, que realmente não é fácil, ainda mais quando várias perdas acontecem ao mesmo tempo. A gente fica sem entender, a gente fica tentando encontrar uma razão no meio daquilo tudo e a gente não consegue. Por mais que a gente reflita, por mais que a gente queira encontrar um erro nosso para reparar, para fazer as coisas diferentes, eu posso te afirmar que não é muito fácil lidar com perdas na vida. Mas veja só, esse homem, ele encontrou esse tesouro e ele enterrou novamente. E entre uma situação e outra, ele foi para adquirir aquele campo. Só que ele podia, né? Assim, se a gente for pensar, né, analisar um pouco, ele corria o risco de perder o tesouro, né? Porque o versículo não diz, mas se a gente pensa um pouquinho, a gente pode pensar, vai que tinha alguém observando ele e viu onde ele encontrou o tesouro, né? Assim, especulando muito com a nossa cabeça humana mesmo, né? Mas a gente sabe que o tesouro é como se fosse o reino de Deus nessa parábola, né? Mas mesmo assim, e como a gente já aprendeu, ele escondeu para ter a alegria de achar esse tesouro novamente, achar o reino de Deus novamente. Só que aí a gente volta lá no primeiro dia um pouquinho sobre o reino de Deus. Se você não assistiu toda a série até aqui, você pode acessar os vídeos, tá bom? Mas só para relembrar um pouquinho, às vezes a gente mistifica tanto o reino de Deus que a gente acha que quando a gente sente o amor de Deus é só ganho, é só ganhar. Deus tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, tem que me dar porque eu quero, porque eu preciso, porque Deus dá, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Sabe, e muitas vezes a gente não tem nossos olhos abertos no que a gente tem que deixar ir, no que a gente tem que abrir mão. Porque a gente não é ensinado a isso, a gente não é ensinado em relacionamentos a abrir a mão do nosso ego, abrir a mão da nossa vontade. Sabe, só fazendo um pequeno parênteses aqui sobre casamento, por exemplo. Você acha que um casamento dá certo o tempo todo só quando a pessoa entra com a mentalidade de que não, o outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo, o outro aquilo outro? Sabe, não é assim que funcionam as coisas num casamento. As pessoas precisam aprender a ceder, não só num casamento, mas o casamento é o melhor exemplo de ganhos e perdas, né? Inclusive a Bíblia diz que na união do casamento
os dois se tornam uma só pessoa, né? Uma só carne. E muitas pessoas não estão dispostas realmente a compreender como Deus também enxerga o casamento. E por isso que acontece muitos divórcios, muitos relacionamentos abusivos. Mas enfim, esse não é o assunto principal hoje, é só um parênteses. E como sempre, né, a Bíblia explica a Bíblia. Então eu trouxe algumas situações da Bíblia para entender essa questão de ganhos e perdas, envolvendo o ponto de vista de Deus. Sabe, quando Pedro encontrou Jesus, ele chegou um momento desse encontro que ele teve que deixar tudo para trás para seguir Jesus. Inclusive, depois que Jesus fez o milagre da pesca, daí Jesus falou para eles, então vem e me siga. Eles deixando tudo para trás, seguiram Jesus. Um outro exemplo é Abraão e Ló. Os empregados dos dois começaram a brigar por causa de gado, por causa de coisas materiais, sabe? E, bom, a gente já falou um pouco sobre o verdadeiro tesouro, né? Mas, veja só, começaram a se desentender por questões superficiais, sabe? E ao invés de desentender assim, nossa, a gente tá numa situação complicada aqui. Vamos supor, né, um exemplo. Um animal de Abraão acasalou com um animal de Ló, um exemplo. Nossa, vamos repartir aqui os filhotes 50-50, assim, você se dá bem, eu me dou bem. Não é um pensamento ideológico, não, mas uma atitude, entende? Não tem a ver com questões ideológicas, tem a ver com o reino de Deus na prática. E aí o que aconteceu? Esse relacionamento teve que ser rompido. Abraão falou para Ló, então escolhe para onde você vai, que eu vou para outro lugar. Esse relacionamento foi rompido, foi deixado para trás por um bom tempo. Até que lá na frente Abraão ainda salvou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Enfim, e olha só como é curioso esse exemplo na nossa situação. O homem da parábola, ele foi e vendeu tudo, ou seja, ele deixou tudo para trás para adquirir aquele campo por causa do tesouro que é o reino de Deus, né? E a esposa de Ló nessa situação, quando a cidade de Sodoma e Gomorra estava sendo destruída porque a Bíblia diz que o pecado dele subiu aos céus, a esposa de Ló olhou para trás. E isso fez ela se tornar uma estátua de sal. Porque a gente pode interpretar que ela sentiu falta da maldade que ela vivia naquele lugar. Sabe? Às vezes a gente entoa um discurso, né? Só Deus pode me julgar, só Deus conhece meu coração. Mas e aí? Será que se o coração dessa mulher fosse realmente íntegro diante de Deus, ela tinha se tornado uma estátua de sal? Acredito que não, né? Justamente por causa disso, por causa de que Deus conhece o nosso coração. Então não interessa, mesmo as nossas palavras parecendo algo muito bom, se o nosso coração tá imergido em puro fel, em pura maldade, Deus sempre vai saber. E muitas vezes está imerso nisso, em maldade, em egoísmo, a gente não consegue deixar certas coisas para trás na vida, porque a gente fica pensando, não, isso me satisfaz, isso me faz bem, isso me faz feliz, né? É igual Salomão escreveu, né? A sanguessuga tem 2 filhas, me dá. Só pensando no sugar, na vantagem. E uma outra situação é o próprio Paulo.
que ele não tinha uma vida, assim, vamos dizer, logicamente favorável a ser um homem de Deus, porque, como a gente já falou um pouco sobre ele em outras situações, ele perseguia cristãos em nome da lei, né? Só que no capítulo 13 de Filipenses, ele escreve que ele deixou tudo para trás, ou seja, tudo que a criação na lei, o ter sido criado com os fariseus, né? Como fariseu perante a lei, instruído. Ele deixou tudo isso para trás por causa de Cristo. Ele escreveu. Então, sabe, às vezes a gente fica pensando muito na vantagem que a gente está levando, só centrado no nosso próprio umbigo e vivendo uma falsa alegria, vivendo uma alegria aparente, que a gente começa a prejudicar os outros e aquilo se torna normal. A gente começa a só se aproximar das pessoas por interesse e entoa um discurso normal, fala que os relacionamentos são pautados por interesses mesmo, é assim que as coisas são. Sabe, é diferente quando algo é interessante e quando algo é por interesse. Quando a gente acha algo interessante, a gente se aproxima para conhecer, mas quando a gente tem interesse, a gente se aproxima só pensando na vantagem que a gente pode levar. Por isso que muitos não receberam e muitos ainda não recebem Jesus, porque muitos querem os próprios interesses ao se aproximar de Jesus, ao se aproximar de Deus. Talvez você nunca vai ouvir aí, ou você prefira ficar ouvindo vídeos que fiquem massageando o seu ego, mas realmente é a verdade isso. Muitas pessoas se aproximam de Deus por interesse, porque porque eu quero que Deus resolva o meu casamento, eu quero que Deus resolva a minha vida financeira, e vai vivendo o princípio da divisão na vida, né? Não interessa se pessoas verdadeiras ficarem para trás, contanto que eu conquiste o que eu quero, o que eu preciso, o que eu isso, o que eu aquilo, sabe? E temos perdido pessoas por causa disso. Olha só, outra coisa que a gente pode pensar sobre a questão da parábola. O versículo diz que o homem vai, vende tudo e compra o campo novamente. Não está escrito ali, mas a gente pode pensar o seguinte: se ele passou a adquirir aquele campo, será que ele estava pensando só nele? Ou ele pensou assim: não, eu vou ter uma segurança aqui de adquirir esse campo, mesmo eu tendo perdido tudo, mesmo eu tendo vendido tudo, por causa desse tesouro que eu encontrei, mas eu preciso mostrar esse tesouro para outras pessoas. Eu vou ser proprietário desse campo, porque aí fica mais seguro eu mostrar esse tesouro que é o reino de Deus que eu encontrei para outras pessoas, para outras vidas transbordarem de alegria igual eu transbordei quando eu encontrei esse tesouro. E aí eu vou trazendo pessoas para mostrar esse tesouro, e a gente acha, e a gente enterra no campo de novo, e a gente procura e faz isso. Sabe, a gente pode pensar nesse sentido, essa constante procurar e achar Deus em nossas vidas. Aí a gente já entra um pouquinho na série Onde Está Deus também, para você ver, tudo tem ligação com a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre responde a palavra de Deus. A série Onde Está Deus também tem os vídeos aqui, mas essa alegria de ter Deus, de ter essa salvação nos nossos corações, sabe? E o maior exemplo de todos, né, é o próprio Jesus. Ele perdeu a vida dele, assim, no nosso ponto de vista humano, ele perdeu a vida dele para que a gente ganhasse vida novamente.
Sabe, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a gente sempre está acostumado a fazer as coisas por uma satisfação egoísta que a gente muitas vezes nem está se preocupando se nossas atitudes estão ofendendo o coração de Deus ou não. A gente se sente ofendido com tudo, mas analisar a gente mesmo, pensar se a gente está ofendendo o coração de Deus, a gente não tem essa autocrítica, né? Não tem esse conhecimento de fazer isso. Nós vamos continuar essa série, como eu comentei, essa é uma série que vai ser um pouco mais longa que as outras, porque tem mais parábolas falando sobre o grande valor. Tá bom? Então fica ligado aí que a gente vai continuar.